Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, protagonizou um dos momentos mais explosivos do futebol sul-americano nos últimos tempos, ao rebater duramente Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol. Em meio a uma série de polêmicas envolvendo a entidade e seu relacionamento com os clubes brasileiros, a dirigente alviverde não mediu palavras e classificou a postura de Domínguez como abominável. A resposta de Leila inflamou ainda mais o cenário, levando torcedores e analistas a questionarem a relação da Confederação Sul-Americana com os gigantes do futebol do Brasil. O embate teve início após declarações controversas de Domínguez, que sugeriu que os clubes brasileiros estariam reclamando demais sobre a arbitragem na Libertadores. O Palmeiras, um dos times mais afetados por decisões polêmicas nos últimos anos, viu seu nome diretamente envolvido na discussão. Leila, que já vinha manifestando insatisfação com a entidade, decidiu não deixar barato e atacou publicamente o mandatário da Conmebol. A dirigente, conhecida por sua postura firme e direta, afirmou que os clubes brasileiros são a base da competitividade da Libertadores e que sem eles o torneio perderia boa parte de seu prestígio. Segundo Leila, a Conmebol deveria demonstrar mais respeito com os times que elevam o nível da competição. Sua declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre torcedores de diferentes clubes. Palmeirenses saíram em defesa de Leila, alegando que o clube tem sido vítima constante de decisões controversas em competições sul-americanas. Alguns torcedores citaram episódios marcantes, como a eliminação para o Boca Juniors na Libertadores de 2018, quando um pênalti claro não foi marcado a favor do Palmeiras. Outros lembraram lances duvidosos contra o Atlético MG e Flamengo em edições mais recentes do torneio. A resposta de Alejandro Domínguez não tardou a chegar. O presidente da Conmebol tentou minimizar a polêmica e afirmou que a entidade trabalha para garantir um futebol justo e equilibrado para todos. No entanto, sua fala soou genérica e pouco convincente para aqueles que já estavam insatisfeitos com a arbitragem. Muitos acreditam que a Conmebol mantém uma postura protecionista em relação a clubes argentinos e que os brasileiros enfrentam um cenário de desvantagem histórica na competição. O atrito entre Leila Pereira e Domínguez não apenas evidencia uma tensão entre o Palmeiras e a Conmebol, mas também reflete um sentimento compartilhado por outras equipes brasileiras. Clubes como Flamengo, Atlético MG e Internacional já manifestaram descontentamento com a arbitragem e a condução do torneio nos últimos anos. O embate da presidente alviverde pode abrir caminho para um movimento mais amplo de questionamento à Conmebol. A repercussão do caso foi imediata e dominou os debates esportivos na TV e nas redes sociais. Jornalistas e comentaristas dividiram-se entre apoiar a postura combativa de Leila Pereira e questionar se um embate tão direto com a Conmebol pode trazer consequências negativas ao Palmeiras. Alguns alertam que uma relação desgastada com a entidade pode resultar em ainda mais dificuldades para o clube em futuras competições. Apesar das possíveis consequências, Leila Pereira não demonstra sinais de recuo. A empresária e dirigente tem se mostrado cada vez mais engajada na defesa do Palmeiras e no enfrentamento de temas que considera injustos. Sua postura destemida reforça sua imagem junto à torcida e pode fortalecer sua liderança dentro do clube. Nos bastidores, há rumores de que outros presidentes de clubes brasileiros já entraram em contato com Leila para demonstrar apoio. Isso levanta a possibilidade de uma pressão coletiva sobre a Conmebol, exigindo mais transparência e profissionalismo na condução da Libertadores. Se essa união de forças se confirmar, Domínguez pode enfrentar um dos maiores desafios de sua gestão à frente da entidade. Enquanto isso, torcedores palmeirenses seguem atentos aos desdobramentos do caso. Muitos enxergam na atitude de Leila um grito de indignação que há anos estava entalado na garganta dos clubes brasileiros. A presidente, ao contrário de seus antecessores, não parece disposta a aceitar passivamente decisões que considera injustas. O episódio também reacende o debate sobre a possibilidade de os clubes brasileiros buscarem alternativas à Conmebol em momentos de grande insatisfação. Já houve especulações sobre a criação de uma liga própria ou até mesmo uma eventual participação de equipes brasileiras em competições organizadas pela UEFA.
Embora essa seja uma possibilidade remota, a discussão sempre volta à tona quando a relação com a Conmebol se deteriora. Independentemente do desfecho, o confronto entre Leila Pereira e Alejandro Domingues reforça um ponto fundamental. Os clubes brasileiros, que são os principais protagonistas da Libertadores nos últimos anos, querem ser tratados com o respeito que acreditam merecer. O futebol sul-americano, já marcado por rivalidades intensas dentro de campo, agora vive também um embate fora das quatro linhas. O próximo passo da Conmebol será crucial para entender como a entidade pretende lidar com as críticas. Se Domingues ignorar as reclamações e mantiver sua postura, a tensão pode aumentar ainda mais. Por outro lado, se a entidade reconhecer a necessidade de mudanças e adotar medidas concretas para melhorar a arbitragem e a transparência, o episódio pode representar um marco na história da Libertadores. Leila Pereira já mostrou que não tem medo de expor sua opinião e defender o Palmeiras a qualquer custo. Resta saber se sua posição trará mudanças efetivas ou se a Conmebol continuará agindo da mesma maneira, mantendo as mesmas polêmicas e descontentamentos que há anos cercam a principal competição de clubes da América do Sul. Olá, torcedor! Alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A tensão entre Leila Pereira e Alejandro Domingues segue ganhando novos capítulos, e o embate entre a presidente do Palmeiras e o mandatário da Conmebol não parece ter um desfecho próximo. A insatisfação da dirigente com a entidade sul-americana reflete um sentimento compartilhado por grande parte dos torcedores brasileiros, que há anos reclamam da falta de transparência na condução da Libertadores e da arbitragem tendenciosa em momentos decisivos. O desabafo de Leila escancarou um problema que há tempos incomoda os clubes do Brasil, mas que poucas vezes foi enfrentado de forma tão direta. Nos bastidores, a diretoria do Palmeiras já começa a se preparar para possíveis retaliações. Algumas fontes ligadas ao clube indicam que a Conmebol poderia dificultar ainda mais a relação com o Verdão, seja através da escolha de árbitros para partidas importantes, seja em decisões administrativas que envolvam a organização dos torneios sul-americanos. No entanto, Leila Pereira parece disposta a enfrentar qualquer desafio, acreditando que a postura combativa pode ser um caminho para pressionar a entidade a mudanças. A postura da presidente do Palmeiras também gerou debate sobre o papel dos clubes brasileiros dentro da Conmebol. Muitos argumentam que times como Palmeiras, Flamengo e Atlético MG são essenciais para o sucesso financeiro da Libertadores, movimentando milhões em patrocínios e audiências televisivas. Nesse sentido, cresce a discussão sobre até que ponto a Conmebol pode manter um tratamento supostamente desigual sem correr o risco de perder o apoio desses gigantes do futebol sul-americano. A forma como Leila Pereira abordou a questão também reforça um novo estilo de gestão no futebol brasileiro, diferente de presidentes anteriores, que evitavam confrontos diretos com a Conmebol por medo de represálias. Leila optou pelo caminho, um embate aberto, sem receio de expor sua indignação publicamente. Sua atitude fortalece sua imagem junto à torcida palmeirense, que vê na dirigente alguém disposto a lutar pelos interesses do clube sem se curvar a pressões externas. Enquanto isso, a Conmebol tenta adotar uma postura mais neutra, evitando uma escalada ainda maior no conflito. Nos últimos dias, Alejandro Domingues tem minimizado a polêmica e afirmado que a entidade está aberta ao diálogo com os clubes brasileiros. Porém, essas palavras não parecem suficientes para acalmar os ânimos, já que torcedores e dirigentes continuam questionando a forma como a entidade conduz a competição. A briga entre Palmeiras e Conmebol também gera impacto nos bastidores da CBF. A Confederação Brasileira de Futebol tem evitado se envolver diretamente na disputa, mas dirigentes de outros clubes já começam a cobrar uma posição mais firme da entidade nacional. Alguns defendem que a CBF deve atuar de forma mais ativa na defesa dos times brasileiros dentro da Conmebol, garantindo que o futebol do país seja tratado com mais equidade nas competições continentais. Além das questões políticas, há também um impacto direto no desempenho do Palmeiras na Libertadores.
O clube já se sente pressionado e teme que futuras arbitragens possam ser ainda mais prejudiciais após a polêmica com Domínguez. Por isso, a diretoria alviverde já discute estratégias para lidar com possíveis dificuldades dentro de campo, incluindo uma postura mais vigilante e ativa na cobrança de decisões justas durante os jogos. A insatisfação dos torcedores com a CONMEBOL não é recente, mas o embate de Leila Pereira pode ter sido o estopim para um movimento ainda maior. Há quem defenda que os clubes brasileiros devem se unir para exigir mudanças reais na organização do torneio. Essa possibilidade já foi ventilada no passado, mas nunca avançou de maneira concreta. No entanto, a repercussão do caso mostra que a pressão pode crescer se os times brasileiros decidirem agir em conjunto. No meio dessa turbulência, a torcida do Palmeiras segue dando apoio incondicional à sua presidente. Nas redes sociais, palmeirenses se mobilizam com campanhas e hashtags em defesa de Leila e contra a CONMEBOL. A força popular pode ser um fator decisivo nessa disputa, uma vez que a pressão dos torcedores pode influenciar até mesmo os patrocinadores da competição. Independentemente do desfecho, a atitude de Leila Pereira já entrou para a história recente do futebol sul-americano. O confronto direto com Alejandro Domínguez demonstra que os clubes brasileiros não estão mais dispostos a aceitar passivamente as decisões da CONMEBOL sem questionamentos. Resta saber se essa postura resultará em mudanças concretas ou se será apenas mais um episódio de embate entre dirigentes e a entidade que controla o futebol no continente. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.